Ok, pessoal, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso último dia do módulo e também do curso, né, Desvendando a Ciência Política. Hoje nós temos, né, uma participação também especial. Hoje nós temos a presença do professor Rogério Maquino, que vai desenvolver o tema Ondas de Governos Populistas e as Ameaças à Democracia. Tá? Lembrando que este é um curso, né, organizado e realizado pela Universidade do Estado do Mato Grosso, por meio do grupo de pesquisa Condicionalismos e Democracias e Políticas Públicas, tá ok? Então, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, a fala fica com o professor Rogério Maquino, que vai conduzir hoje os trabalhos, e eu vou ficar aqui nos bastidores dando a cobertura, tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Professor Rogério, é contigo. Ok, boa noite todo mundo. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tranquilo, Rogério. Tranquilo, sem eco. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar de volta com vocês aqui nessa nossa última aula de encerramento, depois desses 6 módulos, né? Tem sido uma experiência bem interessante e também é uma grande responsabilidade, né, encerrar esse curso, né? A gente passou por vários temas, né? E esse último tema é um tema, digamos, para quem é da área, estudioso e tem interesse, né, de tentar averiguar os fatos políticos, né, não é nada assim polêmico, mas para aqueles assim que estão imersos no senso comum, nas discussões do senso comum, esse tema ele pode ser tratado assim com uma certa polêmica, né, digamos assim. Mas aqui eu não pretendo trazer verdades absolutas, né? Eu pretendo trazer alguns conceitos e alguns fatos para a gente pensar e refletir sobre o que está acontecendo, né, atualmente no mundo atual, né? Um tema justamente para a gente tentar refletir sobre o nosso mundo contemporâneo. Uma primeira fala inicial é que várias ondas políticas ou movimentos políticos, eles não acontecem isoladamente. Quando a gente pensa, por exemplo, nos governos militares ditatoriais na década de 60, a gente vê que, na realidade, ali havia uma espécie de, entre aspas, epidemias de governos militares ditatoriais na América Latina, no sentido que eu quero dizer que não eram casos isolados, mas vários casos que pipocavam aqui e acolá. Nas décadas de 30 e 40, né, governos também de orientação ultranacionalista, né, não eram casos isolados, mas pipocavam mundo afora. Então, essas ondas de determinadas tendências no mundo político, eles abalam o mundo político de hora em hora, né, né, e não são casos isolados, às vezes eles vêm pipocando, né, todos com alguns paralelismos e compartilhando algumas características. E nessa segunda metade da década, né, nessa segunda década dos anos 2000, a gente vê, né, uma renovação de governos que a gente poderia associar, né, com uma lógica populista, com uma lógica de extrema-direita e com uma lógica antidemocrática. E é sobre esse tema que eu gostaria de discutir hoje. As premissas iniciais, antes da gente começar essa discussão, né, são essas 3, né? A democracia, ela é baseada em instituições, né? A gente sempre ouve o clichê, né, as instituições estão funcionando. Por que essa expressão, ela vira e mexe, ela vem? Porque é a ideia de que a própria democracia está funcionando, né? Porque a democracia, ela é baseada em instituições. E quando a gente diz instituições, a gente está dizendo aí no império da lei, de normas, eleições periódicas, sem interrupções, independência entre os 3 poderes, né? A primazia da Constituição, que já foi que está sendo um dos temas centrais, né? O tema central desse módulo que a gente está discutindo. E é importante a gente, né, associar, né, a democracia como baseada em instituições,
Porque se a democracia é uma democracia sem instituições, guiada apenas pela regra da maioria, ela é uma ditadura da maioria, uma tirania da maioria, como nos alertava o Alexis de Tocqueville, né? Então, a democracia só guiada pela regra da maioria é uma tirania da maioria, né? E quem disse que a maioria sempre tem razão? A democracia é a vontade da maioria com regras que assegurem, né, os modos de ser, agir e pensar das minorias, né? É a vontade da maioria, desde que não negue o direito de existir das minorias. Essa segunda parte da democracia, né, ela é baseada, né, ela depende das instituições e é algo que em determinados momentos históricos, como esse que a gente está vivendo, acaba sendo esquecida, essa segunda parte, né, que a democracia não é, né, apenas a vontade da maioria, mas vontade da maioria com instituições que protejam as minorias. Tá? E também aqui algumas palavras iniciais, né, é a ideia do que dá o título a essa exposição, né, é a ideia de que o populismo ele é uma relação direta entre o líder e o povo sem instituições para mediá-las. Então, se a gente buscar lá no dicionário de política do Norberto Bobbio, né, o Norberto Bobbio vai falar que a essência do populismo é um líder que quer falar em nome desse povo, né, de um povo que ele imagina que ele representa. E é uma relação direta, né, sem instituições, uma relação direta no qual ele é o representante do povo e em nome do povo, né, vale basicamente qualquer coisa. Aqui eu trago algumas características sobre o populismo, né, para a gente pensar, né, o que é isso que tanto se chama de populismo. O populismo ele é um fenômeno político em que um líder carismático e geralmente demagogo tenta governar sem as instituições. O populismo ele é muito associado, né, embora isso também seja uma questão em nível teórico muito debatido, né, a figura de um líder carismático e de um líder demagógico, um discurso demagógico. Tá? Vamos destrinchar um pouco mais, né? O populismo ele não é um fenômeno restrito a uma determinada linha ideológica. Existem populismos de direita, assim como também existem populismos de esquerda. Então, o populismo ele não é restrito a um dos lados do espectro ideológico. Né? É possível populismos de direita e de esquerda. Uma segunda característica, né, que a gente pode pensar para refletir o populismo é que quase sempre, ou sempre, né, o populismo ele é orientado por um líder carismático naquele sentido que o sociólogo Max Weber coloca. O que é o líder carismático? O líder carismático é aquele político, aquela pessoa que tem um discurso que é capaz de atrair seguidores, né, que defendem esse líder de qualquer crítica. Esse líder carismático, ele desperta a dimensão afetiva das pessoas, não necessariamente a dimensão racional. Pensando que o ser humano, ele é razão e emoção, o líder carismático, ele consegue despertar essa dimensão afetiva das pessoas. As pessoas constroem um laço afetivo. Por isso que o argumento racional, a exposição de fatos para as pessoas que são apegadas a esse líder carismático, geralmente não pegam, né? Eles são imunes à crítica racional e à apresentação factual, porque costuma ser uma ligação em nível afetivo. Né? Então, e esses seguidores eles vão, né, defender o líder carismático, independente do que o líder carismático faça. Então, se o líder carismático decidir gastar mais dinheiro com educação, seus seguidores vão falar: olha como ele é bom, ele está gastando mais dinheiro com a educação. Se esse mesmo líder carismático falar: eu vou cortar o dinheiro da educação, seus seguidores vão dizer: não, ele está fazendo certo porque não há dinheiro suficiente, não há outra escolha, ele está fazendo isso. Então, eles sempre vão conseguir uma forma de justificar qualquer das posições que o líder carismático tome. A terceira característica, né, também ligada, essa é uma característica um pouco polêmica, mas ela costuma, né, ser associada à questão da demagogia. Demagogia é um linguajar de fácil compreensão para as pessoas,
né, e que costuma colar muito, muito facilmente no senso comum, porque propõe respostas simples ou mágicas para problemas complexos. Então, a pessoa que tem um discurso demagógico, ele tem uma dimensão meio voluntarista, como se a única coisa que faltasse para poder resolver os problemas de um país é vontade política, que é só chegar ali e fazer. Né? A única coisa que falta é vontade. E essa solução é sempre colocada de uma forma assim, muito simplista e fora da realidade. Então, o problema do país é a corrupção, basta eliminar os corruptos. O problema da educação são os professores doutrinadores, então basta eliminar os professores doutrinadores. O desemprego, o problema é os imigrantes que roubam nossos empregos, então basta barrar a imigração ou expulsar os imigrantes do nosso país. Então, o discurso demagógico, ele é de muito fácil compreensão para grandes parcelas da população que não querem saber a complexidade dos problemas ou das respostas. Não querem ou não podem, né, ou foram supridos do capital, né, cognitivo, do capital cultural para poder entender os problemas da nação em toda a sua complexidade. E o quarto elemento associado ao populismo é a própria subversão das instituições. Essas instituições na democracia são as leis, as normas, as eleições periódicas, a Constituição. Né? O populismo, como ele tenta governar sem intermédio das instituições ou colocando as instituições no segundo plano, então o líder populismo, os governos populistas tentam passar por cima das instituições. Como? Tentando interferir nos outros poderes, então interferindo no poder legislativo, interferindo no poder judiciário. Né? No poder judiciário, várias estratégias podem ser utilizadas para tentar controlar a instituição poder judiciário, como, por exemplo, a aposentadoria antecipada de membros do Supremo Tribunal Superior, né, ou o aumento de número de desembargadores ou juízes na corte, né, colocando desembargadores, juízes, ministros que são favoráveis ao governo, tentando dar um novo significado à Constituição, a leis ou a artigos que todo mundo já há um consenso há muito tempo consolidado, eles vêm com uma nova interpretação revolucionária daquele artigo, dizendo que não é bem isso que o artigo diz, mesmo depois de 30 anos, todo mundo tendo concordado que aquilo que é o significado da lei, eles tentam trazer, né, uma nova, ou tentar emendar a Constituição com outros que passem por cima, mesmo de cláusulas pétreas, né? Então, são tentativas de subverter as instituições. Líderes que são contemporâneos, né? Contemporâneos que eu digo é que nós vivemos, né, que são contemporâneos à nossa vida, né? O Hugo Chávez na Venezuela, o Nicolás Maduro também, né, o seu sucessor na Venezuela, é associado como uma ideia de uma liderança populista, o Donald Trump nos Estados Unidos, o Boris Johnson no Reino Unido, o Rodrigo Duterte nas Filipinas e o Viktor Orbán na Hungria, e obviamente também a gente pode também pensar, né, no Brasil, também associado com populismo, o próprio ex-presidente Lula da Silva e também o atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer aqui só uma ligeira associação, né, para uma breve fala, né, sobre um pouquinho dessa demagogia desses líderes, né. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, ao se deparar com a questão do desemprego, né, que solução que ele propôs para o desemprego, né? Todo mundo se lembra, né, nas eleições de 2016 que ele propunha, né, uma construção de um muro entre o México e os Estados Unidos. Ou seja, o desemprego é porque os mexicanos estão roubando os empregos dos norte-americanos. Então, basta construir um muro entre Estados Unidos e México que o problema se resolve. Essa é uma solução simplista e inclusive equivocada, porque em 2016 o fluxo de imigrantes mexicanos, havia mais mexicanos retornando dos Estados Unidos para o México do que novos mexicanos indo para os Estados Unidos. Então, se de fato o muro resolvesse
tivesse algum efeito, era barrar os mexicanos de voltarem para o seu país natal. Então era uma solução simplista que inclusive ignorava a própria dimensão dos fluxos migratórios entre os dois países. No caso do Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, né, também com a questão do desemprego, né, a solução seria sair da União Europeia. Por quê? Porque o pertencimento à União Europeia, o Reino Unido, ao pertencer à União Europeia, ele deve aceitar a cláusula de livre fluxo de pessoas entre os países membros da União Europeia. E esse livre fluxo de pessoas entre os países da União Europeia também permitia a imigração de indivíduos que são de fora da União Europeia. Então, aí também tem uma dimensão xenófoba, né? E vários outros europeus migravam para o Reino Unido, né, também em busca de trabalho, então ele associava isso. Para ele conseguir novamente erguer impedimentos à imigração para o Reino Unido, então teria que sair da União Europeia, e essa foi a proposta. Aqui no Brasil não foi muito falado, mas a gente também tem um outro líder dessa dimensão, que é o Rodrigo Duterte, das Filipinas, que lá nas Filipinas ele levantou uma das grandes bandeiras dele, é a questão da criminalidade. E a proposta do Duterte para combater a criminalidade nas Filipinas é simplesmente ignorar todo o processo jurídico legal, né? Então, em vez de ter, né, todas aquelas fases de investigação, acusação, julgamento e punição, a ideia do Rodrigo Duterte é punir, né, como uma espécie de execução preventiva, né, uma execução, desconfia-se que aquela pessoa é criminosa, então vamos tentar já executá-la, né, já preventivamente, que basicamente ignora toda a discussão do mundo do direito, né, sobre investigação, uma acusação, tentativa de uma lógica, de um manejo racional, né, da promoção da justiça e da resolução dos conflitos, né, uma ideia, né, sumária de matar preventivamente, né, algo que fere a dignidade humana e fere tudo que a gente conhece como civilização. E a gente também tem também pouco conhecido aqui no Brasil, mas o caso do Viktor Orbán da Hungria, que ele acredita que os problemas da Hungria são todos derivados de uma degradação moral, né, toda derivada de uma degradação moral. E essa degradação moral tem a ver com novos costumes. Então, a forma de combater, né, essa degradação moral e, consequentemente, todos os problemas da Hungria seria proibir essas discussões desses novos costumes, né? Nas universidades húngaras foram proibidos os estudos de gêneros, né, como forma de tentar contornar essa degradação moral, que para ele seria a fonte dos outros problemas da Hungria. Então, falando nisso, então, a gente expõe a questão do populismo e alguns desses líderes populistas e seus discursos mundo afora. Em seguida, o outro conceito que é importante para essa nossa discussão é sobre a questão da extrema-direita. A gente sempre ouve falar extrema-direita, fascismo, nazismo, mas não são conceitos assim tão dominados fora da academia e mesmo dentro da academia, né, por muitos alunos e acadêmicos. Aqui eu trabalho com o conceito de extrema-direita do Norberto Bobbio, né? Então, o ponto de partida para entender extrema-direita é entender a diferença entre direita e esquerda. Então, na visão do Bobbio, o critério que diferencia direita e esquerda é como uma pessoa encara a questão da desigualdade. Se, né, partidos políticos, né, agentes políticos encaram a desigualdade como algo natural, né, para o Bobbio isso é uma lógica de direita. E se partidos políticos, agentes políticos, né, manifestações ideológicas aí, encaram a desigualdade como não natural, né, ele enquadra isso daí como parte do espectro ideológico de esquerda. Né.
Então, vamos dar um exemplo aí para esclarecer essa diferenciação entre direita e esquerda. Imagine que você pergunta para uma pessoa, por que existem pobres e ricos? E ele responde, olha, os ricos, né, a pessoa é pobre porque ela não se esforça, porque ela não trabalha, e porque a vida é assim, algumas pessoas naturalmente se esforçam e outras naturalmente são preguiçosas. Então, essa é uma lógica, né, de forma assim, bem resumida, o que seria o pensamento de direita, né, umas inclinações de direita. A desigualdade é natural e não é necessário combatê-la, porque é como enxugar gelo. Se você tentar igualar pessoas que são diferentes, a desigualdade ela volta naturalmente. Já na inclinação de esquerda, a desigualdade ela é considerada como fruto de arranjos sociais. Então, é desigual porque tem alguém explorando alguém, que alguém está tentando levar vantagem em cima de alguém. Então, mecanismos como a escravidão são mecanismos que tornam alguns ricos e outros pobres, e a escravidão ela não é natural, ela é um construto social, né? A mais-valia, descrita lá pelo Marx, a concentração de renda via herança, né? Instituições como o próprio regime tributário, que às vezes cobra mais de alguns do que de outros. Então, não só então a lógica de esquerda é que a desigualdade ela é socialmente produzida e, consequentemente, se ela é socialmente construída, ela pode ser socialmente desconstruída e socialmente reconstruída. Né? E daí a gente tem essa diferenciação básica entre direita e esquerda. O que vai diferenciar a extrema direita, né, e a extrema esquerda, o que vai diferenciar a direita da extrema direita e a esquerda da extrema esquerda é como essa ideologia lida com a questão da liberdade. Então você tem uma direita que lida bem com a liberdade, que tenta dar liberdade aos seus cidadãos, né, uma direita democrática. Agora, uma direita autoritária que tenta limitar a liberdade dos seus cidadãos, então a gente tem aí uma extrema direita, assim como também um governo que quer combater a desigualdade, mesmo que tenha que restringir a liberdade dos indivíduos, daí a gente tem uma extrema esquerda. Então, essa é a diferença básica, né, entre direita e esquerda, e a variável liberdade, né, dizendo, né, até onde vai a direita e a partir de quando passa a ser a extrema direita, até onde que vai a esquerda e qual que é o limite para extrema esquerda. Além de, agora a gente falando mais especificamente sobre a extrema-direita, né, a extrema-direita ela tem algumas características, como, por exemplo, o uso da violência e das forças armadas em nome da segurança nacional. Então, a expressão segurança nacional aparece com relativa frequência quando, nas vozes da extrema-direita. Ela é moralmente conservadora. Como ela é de direita, ela é a favor do status quo, ou seja, a organização social e as classes sociais na forma como está. Então, para ela, a desigualdade social ela não é um problema, você não vai ouvir de um líder de extrema direita uma preocupação com a fome, com a miséria ou com a pobreza. O nacionalismo, a busca de tentar resgatar um passado, um suposto passado glorioso, sempre achar que no passado as coisas eram melhores e que agora se deteriorou tudo e a gente tem que tentar resgatar esse passado áureo, né, glorioso. Ele acredita que a pluralidade de pensamento e o espírito crítico são ameaças à unidade nacional, então geralmente há perseguições de intelectuais, jornalistas, né, na imprensa livre, vozes críticas, etc., e uma tentativa de cercear a liberdade política, liberdade de pensamento e a livre expressão. Por que eu falei sobre populismo e por que eu falei sobre extrema-direita? Porque as ondas populistas que estão pipocando atualmente nessa segunda década dos anos 2000, ela tem elementos, ela mistura, combina elementos de populismo e combina elementos de extrema-direita. O populismo, né, que é aquela ideia de que as instituições não são necessárias, ele é antidemocrático por definição, porque não aceita as instituições democráticas que protegem, né, que dão as garantias fundamentais e os direitos das minorias, que não permita que a vontade da maioria se torne uma tirania.
Então, o populismo, ele fere, né, mortalmente um dos elementos democráticos. E as ideologias de extrema-direita também são incompatíveis com a democracia. E quando você combina, né, vários, ou uma onda que combina elementos de populismo e de extrema-direita, né, a gente tem, então, uma gigantesca onda antidemocrática. Né? Então, e por que essas ondas antidemocráticas elas estão surgindo? Principalmente, né, aí a gente tem um grande debate, que inclusive a gente pode deixar essas questões para a última parte de perguntas e debate também com os participantes, é que existe um diagnóstico difuso, e aí preste atenção no termo que eu estou utilizando, difuso, porque não é fácil a gente delimitar com clareza o que está acontecendo, de que parcelas muito grandes de pessoas que vivem em sociedades que adotaram a democracia estão insatisfeitas. Elas não estão achando que os regimes democráticos estão sendo capazes de satisfazer o que elas desejam. Tá? Por que isso acontece? Tá? Alguns dizem que é uma sensação de monotonia, que é mais, a democracia é sempre mais do mesmo, ou que sempre os mesmos se alternam, né, no poder. Outros acham que algumas classes que se sentem com a amplificação da democracia, elas se sentem como tendo perdido espaço. Né? No passado, elas tinham muita representatividade, muito poder, mas o aumento de participação acabou diminuindo o poder relativo delas de influenciar o governo e as decisões governamentais. E ao sentir nessa diminuição, perda relativa de poder, então elas partem por posições antidemocráticas. Né? E aqui acabou cortando o slide, mas também, né, a própria dinâmica do capitalismo e do fenômeno da modernização, que o sociólogo Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida, né, essa coisa que o mundo muda muito rápido e faz com que as pessoas percam os seus parâmetros de orientação e se sintam inseguros nesse mundo. E como eles se sentem inseguros, eles buscam, né, quase que inconscientemente, alguém que ofereça, mesmo que discursiva e ilusoriamente, essa sensação de segurança. E quem vota na extrema-direita? Eu estava, inclusive, eu não estou em Tangará, estou em Cuiabá. Na viagem de Cuiabá para Tangará, por um acaso, eu escutei um podcast que estava justamente discutindo essa questão, né? Quem vota em populistas de extrema direita? E daí eu inseri esse slide aqui rapidão para a gente, né, também ter porque se comunica, né, se dialoga diretamente com isso que a gente está conversando. E eu achei muito interessante, porque era um podcast do Guga Chakra, da CBN, que ele estava trazendo alguns dados sobre justamente essa questão, quem vota em populistas de extrema-direita. E daí ele trouxe dados dos Estados Unidos, Polônia e Hungria. E ele, na realidade, ele falou quem não vota, né, em populistas de extrema-direita. Nos Estados Unidos, o Donald Trump ele não conseguiu a maioria de voto em praticamente todas as cidades que têm mais do que 1 milhão de habitantes. Né? A mesma coisa com líderes populistas de extrema direita na Polônia e na Hungria. Né? Então, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que costuma ter maior diversidade de pensamento e que estão acostumados com a diversidade, né, se a gente diz no jargão sociológico que são cidades mais cosmopolitas, né, tem de tudo junto e misturado, elas são mais resistentes aos discursos populistas de extrema direita, nos Estados Unidos, na Polônia e na Hungria. E quando a gente fraciona o eleitorado por faixa etária, por faixa de idade, os eleitores que não votam em populistas ou que, né, não, rejeitam, né, essas ideologias relacionadas à extrema-direita, são os eleitores mais jovens, com até 24 anos de idade. Então, a extrema-direita ela não consegue encontrar respaldo, né, em cidadãos urbanos de metrópoles e no eleitorado jovem, nessas 3 cidades. Mas, curiosamente, quando a gente vai para outros casos, como o brasileiro, né, a gente percebe que praticamente o Jair Bolsonaro venceu em na maioria das cidades, nas maiores cidades brasileiras, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E ele também conseguiu
abocanhar uma grande parte do eleitorado jovem. Ou seja, o Brasil ele acaba sendo um ponto fora da curva em relação, né, essa lógica populista de extrema direita em comparação com outros casos internacionais. O Brasil, né, a gente pensando agora, tentando trazer para o caso do Brasil, como eu já havia comentado, o populismo ele é antidemocrático, a extrema-direita ela é antidemocrática. Mas quando a gente tem casos de populismo de extrema-direita em países como os Estados Unidos, que tem uma democracia consolidada, forte, tradicional, né, com instituições muito fortes, uma população mais reflexiva, etc., etc., essas instituições democráticas elas são mais capazes de resistirem a líderes populistas. Já o caso brasileiro, ele já tem problemas crônicos na sua democracia, né? Já tem uma democracia com fragilidades históricas, né? Ou estruturais, digamos assim, fragilidades estruturais. Uma delas é o fato do Brasil ser uma democracia jovem, né? Da Constituição de 88 para cá, ou da eleição de 1989 para cá, o Brasil basicamente tem 3 anos de democracia ininterrupta, né? E ainda a gente pode ainda problematizar, né, dizendo se realmente são 30 anos, se o 2016 foi um golpe, ou etc. Mas considerando, né, partindo do pressuposto que não foi golpe, digamos que são 30 anos de democracia ininterrupta. Um segundo problema da democracia brasileira é a questão de a gente conviver uma democracia com formas que não são compatíveis com a democracia, como a questão da dominação tradicional, ou seja, a existência de dinastias políticas familiares que se comportam como donos do poder. Eu dou um exemplo. Um exemplo. Todo mundo conhece aqueles casos de municípios pequenos do interior, que a história política desses municípios pequenos do interior é da disputa entre 2 famílias pela prefeitura. Quantos casos a gente não conhece no interior do Brasil que a história política de um município é a disputa entre 2 famílias, como se não existissem outros cidadãos, né? Então, essa daí é uma lógica de dominação tradicional, onde a política ela é dominada tradicionalmente, é porque aí a gente tem uma democracia que não funciona na sua forma plena. Um terceiro elemento, né, de problema crônico da democracia brasileira, ou estrutural, é um certo elemento também difuso de sebastianismo ou messianismo. Né? Sebastianismo ele vai estar lá no texto do José Murilo de Carvalho, um texto clássico, né, falando que o brasileiro ele busca salvadores da pátria. Né? A lógica brasileira não é de uma construção de cidadania, no qual o eleitor ele é um cidadão que vota na pessoa, vota num político, ou num candidato, condicionado que esse candidato cumpra a sua pauta, né, política, e que ele fiscalize. E no momento que esse político trai a confiança do eleitor, esse eleitor não vote mais. A ideia, né, dessa lógica sebastianista ou messiânica é esperar alguém para qual você dá um cheque em branco e que ele vai, né, só apenas vota nele e não precisa fiscalizá-lo. Ele vai resolver tudo. Ele tem uma auréola em torno dele mágica que vai fazer com que ele resolva tudo. Né? Basta você ser fiel a ele, né? Basta você ser não crítico a ele. Um quarto elemento aqui que eu trago é a questão talvez aqui nesse quarto elemento eu esteja forçando um pouquinho a barra, porque eu estava lendo a semana inteira Giddens, né? E o conceito do Giddens me causa muito incômodo, né? O Giddens, com a reflexividade, ele diz que nós, a sociedade moderna, somos caracterizados pela reflexividade, que é a capacidade de mudar a opinião diante de novos fatos, diante de novas informações. Mas o que eu tenho percebido, assim, né, a minha sensação, aí eu não estou falando como acadêmico ou analisando cientificamente, aí eu já estou passando para o Rogério Pessoa, é que essa capacidade de mudar de opinião diante de novos fatos ou novas informações, ela parece que não está funcionando assim. Né? E daí eu até lembro do conceito de pós-verdade, que é aquele que a pessoa, que é verdade, porque a pessoa tem convicção de que é verdade. Então eu tenho a impressão que está muito mais uma inclinação, né, nesse mundo contemporâneo, uma lógica de pós-verdade do que numa lógica de reflexividade.
E, por fim, o quinto e último elemento de vício, de problema crônico na democracia brasileira, são os famosos patrimonialismos, clientelismos e outros ismos, né? O patrimonialismo é aquela ideia de que as pessoas, quando entram para o mundo público, ela não sabe diferenciar o que é interesse público e o que é interesse privado. Ela trata o Estado como se fosse uma extensão da sua sala de estar. Então, a pessoa entra no mundo público, ele quer usar a impressora e o dinheiro público, a impressora, o cartucho de tinta, coisa, para imprimir o seu trabalho privado da sua faculdade, ou para imprimir algo que seja do seu interesse, não do interesse público, mas com uma impressora que é do Estado, com papel que é do Estado, que é da tinta que é do Estado. Ele mistura o público e conforme a gente vai adentrando em níveis governamentais que tem mais patrimônio, que tem mais recursos à disposição, mais essa lógica patrimonialista fica escandalosa. Né? Assim como o clientelismo, que é a ideia que um político ele entra e ele não aponta pessoas que são capacitadas para os cargos, mas pessoas que são fiéis à pessoa dele, mesmo que sejam incompetentes. Então, a tal das redes clientelísticas, né? Indicar para cargos, né, uma grande rede de, entre aspas, puxa-sacos. E então o Brasil ele já tem esses problemas crônicos, como uma democracia jovem, a dominação tradicional muito forte, uma lógica messiânica, uma reflexividade bem baixa e também vícios históricos, né, que já são registrados na literatura sociológica há várias décadas, né, como o patrimonialismo e o clientelismo. E daí ainda é abatido por ondas populistas e de tonalidades ou respingos de extrema direita. Né? Então, talvez o conjunto desses elementos sugiram um quadro de uma democracia, né, uma democracia no limite do abismo, né, no caso brasileiro, assim, para ser meio catastrófico. O professor Raimundo me mandou um e-mail muito interessante, um artigo muito interessante, tentando, que tinha como objetivo identificar a segunda pergunta, né, o presidente Jair Bolsonaro ele pode ser classificado como um populista, e daí os autores, os cientistas políticos que fazem essa pesquisa, eles colocam 6 critérios lá para identificar como distinguir quem é populista, que são critérios um pouco diferentes daqueles que eu coloquei no começo da apresentação, que é a ideia de uma visão maniqueísta. Então, todo populista tenta dividir o universo entre o bem versus o mal, sendo que ele representa o bem e todos que são contra ele o mal. O uso de hipérboles, né, exageros para conseguir se justificar. A exaltação da vontade de um povo, mas essa vontade, que ele representa a vontade do povo, né, e curiosamente a vontade do povo sempre coincide com a vontade do próprio líder. Né. A ideia de que minorias são inimigos, a ideia de que tem que ter uma mudança profunda, sistêmica e rápida, e também a ideia de que para combater os inimigos vale qualquer coisa, inclusive passar por cima da lei. A conclusão desses autores a tentar medir várias figuras, se elas são populistas, né, tem esses números aí abaixo. Eles vão chegar à conclusão que o nível de populismo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso seria 0,0, então Fernando Henrique Cardoso não seria um líder populista. Pela essa métrica deles, o Lula teria uma pontuação de 0,3, né, o Hugo Chávez, da Venezuela, teria 1,8, o Trump teria a pontuação de 0,8, e para eles, a conclusão deles é que o Bolsonaro seria 0,5, ou seja, mais populista que o Lula e menos do que o Trump. Né? E é uma pesquisa bem interessante, e o que mais me chamou a atenção dessa pesquisa é o fato dela ter sido publicada feito por brasileiros, publicado numa revista brasileira, mas não ter versão dela em língua portuguesa. Né? Uma ideia de tentar fechar a discussão apenas por ciclos intelectuais, que seria isso a gente pode abrir para o debate, né? Porque qual o interesse de manter, né, essa informação apenas para os ciclos intelectuais mais elevados? Bem, era isso que eu tinha para falar. Acho que falei bastante. Agora eu passo a palavra para o pessoal aí.
Muito bem, professor Rogério, né? Excelente apresentação, tá? Muitos pontos interessantes aí para a gente poder dialogar. E aí eu gostaria de abrir para os colegas, né, que estão aqui na sala junto conosco, para fazer, né, os seus questionamentos. Então, vocês podem abrir o microfone, né, ou a câmera também para opinarem, tá? E fazerem as perguntas diretamente ao professor Rogério. Enquanto vocês vão pensando, aí eu posso ir problematizando algumas questões, né, acerca do Oi, populismo. Oi? Quem? boa noite, professor. É o Pedro. Eu teria uma pergunta para o professor Rogério. Certo. Primeiro, eu queria parabenizar ontem, né, Dia dos Professores. Queria parabenizar o Rogério e o senhor, professor Raimundo. E o professor, ele citou, uma das minhas questões seria perguntar se o atual presidente seria um líder populista. E o professor já trouxe no final a resposta da minha pergunta. Outra seria, professor, o que o senhor atribui? O senhor mostrou uma pesquisa que nos Estados Unidos o Trump ele não tem a aprovação em cidades cosmopolitas, né, ou com diversidade de pensamentos, e também não tem o apoio de pessoas até 24 anos. Eu queria saber do senhor o que aqui no Brasil muda que isso vai na contramão dessa pesquisa grande que foi feita. O que no Brasil é diferente que isso não foi aplicado, né, a nós brasileiros, a nossa população? Professor Raimundo, você gostaria de começar, de arguir? Não, Rogério, pode fazer, depois eu faço algumas perguntas também, tá bom? Fica à vontade. Vamos responder o Pedro aí, né? Uhum. Tá? Bem, como eu havia comentado no começo da apresentação, né, não é meu objetivo trazer respostas, verdades definitivas sobre esse assunto, né? E também eu comentei que essa informação, né, que eu trouxe, eu acabei de obtê-la, digamos, ainda hoje na viagem que eu estava fazendo de Tangará aqui para Cuiabá, né? Então, eu não tive tempo de refletir profundamente sobre essa questão. A gente também tem que ter a humildade de reconhecer quando a gente não sabe ao certo. O que eu posso fazer aqui é levantar algumas hipóteses, mas são hipóteses preliminares, porque de fato, né, eu não tive tempo de refletir ou de pesquisar profundamente sobre essas questões. Mas realmente esse é um dado que ele é intrigante, né? Ele é um dado muito intrigante. Quer dizer que houve, né, uma aceitação maior de públicos que não deveriam ter digamos, aceito, né, ter tido essa receptividade com esse tipo de discurso. E aí a gente pode partir para a diferença em relação a esses países. O que aconteceu diferente no Brasil para que esse discurso, né, pudesse ter uma aceitação maior desses lugares? Em outros lugares não tem, mas qual é o diferencial? Né? Aí a gente tem alguns daqueles elementos que a gente já tinha debatido, né? Pode ser, aí eu estou levantando uma hipótese, né? Estou levantando uma hipótese. Por exemplo, a diferença entre Brasil e Estados Unidos, nesse caso, os Estados Unidos são uma democracia muito mais longa, né? E, obviamente, né, as capitais americanas, elas têm um fluxo internacional maior de gente, tende a ser mais cosmopolita, né, do que algumas cidades brasileiras. Então, você pega aí num grau de internacionalização, num grau de volume de pessoas, intercâmbio, etc., né, são bem maiores. E em relação à juventude, né, isso daí realmente é um ponto que me intriga. Eu gostaria de pesquisar, eu vou ficar devendo, porque eu realmente gostaria de tentar entender, porque eu não tenho uma resposta de antemão em relação a isso. Tá? Mas, assim, o que eu tenho acompanhado nas pesquisas de opinião é que entre esses grupos de mais jovem e morando nas cidades grandes no Brasil, está havendo uma ligeira perda de apoio, né, digamos que são
eles estão migrando, né, perdendo um ligeiro apoio ao atual governo, que pode ser um indicativo, né? Os jovens começam a mudar um pouquinho, os mais escolarizados também, mas isso são só, assim, digamos, hipóteses. Eu não tenho uma resposta, sinceramente, eu não tenho uma resposta definitiva para essa questão. O professor Raimundo tem alguma hipótese? Tem várias, né, Rogério, mas assim, né, como você bem ponderou, né, analisar isso, você precisa, para analisar isso de forma bem objetiva, né, com algumas indicações mais plausíveis, você tem que ter outros indicadores, né. O fato é que, analisando historicamente, a gente tem um movimento meio que de ondas também em relação à participação política da juventude, né, tanto no espectro da esquerda quanto no espectro da direita a esse respeito, né? Se a gente for pensar no posicionamento atual, né, a partir dos resultados da eleição de 2018, né, você tem muitas singularidades, essa é a verdade, entendeu? Então, quando a gente pega esse trabalho comparativo com outros países, né, onde isso ficou bem evidente, no Brasil nós temos outros elementos, né, Rogério, mas assim, as leituras que a gente tem confirmam, né, o que você trouxe aqui. Nós temos um clientelismo forte, um messianismo forte, né, um paroquialismo forte, nós temos vários elementos que são muito fortes e que ajudam, de certa maneira, a dar uma conformação política com um tensionamento mais conservador e menos críticos, mesmo em ambientes muito cosmopolitas, por exemplo, São Paulo, né? A cidade de São Paulo é uma cidade global, né? Aquilo que a gente chama na geografia, na sociologia, é uma cidade global, e mesmo assim a gente tem ali, apesar desse cosmopolitismo, a gente teve, por exemplo, não só nas eleições de 2018, né? É uma cidade que tem uma pegada, né, muito conservadora a esse respeito. E aí você tem vários elementos que vão justificando isso, inclusive a própria formação identitária também da cidade nesse contexto, né, para a gente pensar o Brasil, né, a partir da pergunta do Pedro. Acho que vai nessa direção, mas há muitos estudos já um pouco nesse sentido também, né, Pedro, que muita gente na área de ciência política tem estudado hoje juventude e política, né, para ver exatamente esse tipo de tensionamento e fazendo trabalhos comparativos, né, não só no Brasil, mas aqui na região, né, na América Latina como um todo e com outros países também. Há trabalhos nessa perspectiva, né, que vão justificar isso de forma mais objetiva. O que eu posso te falar é o seguinte, que tendencialmente, né, nós vivemos um período que a gente ainda não tem respostas muito maduras, aí, mesmo na ciência política, né, que permitam a gente dizer, o fenômeno ocorreu a partir dessa perspectiva, né, porque tem várias variáveis que explicam isso de forma muito consistente, né, ou seja, para você ter uma interpretação desse processo de forma inversa, né? No Brasil, por exemplo, o atual presidente, ele ganhou na maioria das cidades, né, com essa perspectiva e teve um apoio massivo da juventude nesse contexto, né? Então, nós temos momentos diferentes. Se você for pensar também comparativamente, né, em 93, o Fora Collor, né, teve uma participação muito forte da juventude nesse contexto, numa outra perspectiva, numa perspectiva mais progressista, etc. Tal. E agora, a partir de 2013, especialmente, você também tem, e na eleição, né, houve uma identificação a esse respeito. Então, assim, para ajudar, porque aqui o nosso objetivo não é trazer resposta e dizer, ó, é isso, né, o importante, né, pensando a partir dessa perspectiva, ver sobre uma outra perspectiva também, que é estrutural, né? Você tem um processo de desencantamento, né, com a política e com a própria democracia em todos os estratos sociais, em todos os estratos etários, né, pelo menos os estratos, né, de juventude e adultos também. Nós tivemos, melhor dizendo, esse desencantamento por conta de uma série de questões, né,
que elas são internas e ajudam a gente a pensar a política nesse contexto de forma bem objetiva, para entender qual é a lógica, né? E a gente teve isso, por exemplo, na quarta-feira, quando o professor Oséias abordou o paradoxo do voto no Brasil, né? Qual é a lógica, né? O que é que faz com que o sujeito escolha A, B ou C? E ontem também a Danusa abordou isso de forma bem interessante também, demonstrando, por exemplo, determinados comportamentos nessa perspectiva. Então, não há uma resposta assim bem objetiva para dizer, ó, foi isso ou foi aquilo. Nós estamos estudando, né, e verificando quais foram as tendências que justificaram isso, entendeu? Ou que justificam isso. Assim como, né, o Rogério afirma, e os estudos já vão revelando um pouco, né, justamente que esse engajamento, né, da juventude em torno do atual presidente, né, tem decrescido, né, de 2019 para cá, decresce, né, esse apoio. Então, um movimento que ele é ondular, ele é ciclo, né, para a gente entender. Mas o Brasil tem uma singularidade, que eu vou já fazer a pergunta para o Rogério nesse sentido, para a gente comparar um pouco com o modelo americano, tá? Rogério, a Jane fala assim, ó, quando o professor fala em denominação entre família, que é uma disputa de poder, mas nos dias atuais a dominação política está presente não só nas famílias. Tu gostaria de comentar esse ponto, Rogério, da Jane? Eu acho que em denominação, acho que ela quis dizer dominação que eu estava falando, né, que era o termo que eu estava utilizando. Isso. Uhum. Sim, a questão dessa dominação tradicional, ela acontece em nível municipal, acontece em nível estadual, e ela também se reflete em nível nacional. A gente pega estados, como o caso do estado do Maranhão, né, a família Sarney passou por lá, ficou à frente do Maranhão durante 50 anos, praticamente. Né? Se você traça a história, a linha hereditária, a árvore genealógica do ex-presidente Fernando Collor de Mello, você vai ver que o pai dele foi senador, na família dele toda. Existem alguns que chegam a comentar que ele tem descendência de quem herdou lá a capitania hereditária, né? Até esse ponto daí eu já não sei, mas que o pai dele foi senador e coisa. Tem essas linhas também, uma longa tradição. Você pega o caso do estado de Goiás, né? Goiânia, quando foi construída, um dos motivos era para afastar a nova capital, porque o Getúlio Vargas ele tinha uma rivalidade com a família Caiado, e como a antiga capital de Goiás, a cidade de Goiás, todas as grandes propriedades e empresas importantes estavam ligadas diretamente a pessoas fiéis à família Caiado, a construção de Goiânia para modernizar é tentar afastar, construir uma nova capital para afastar do polo, da sede de poder regional de uma dominação tradicional. E os Caiados votam ao poder. O atual governador de Goiás é o Ronaldo Caiado. Né? E se você pega, né, o nível do Congresso Nacional e vai tentando traçar, né, as famílias, essa atual legislatura com a anterior e a anterior, você vê os grandes traços. Ora, no Brasil só tem essas mesmas famílias? Não, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, então cadê os outros candidatos? Cadê a renovação? Né? Nesse sentido, né, a Jane está correta, está em todos os níveis. A dominação tradicional, eu usei o exemplo da prefeitura, de duas famílias brigando pelo poder na prefeitura, mas essa lógica da dominação tradicional, ela se espraia em todo o sistema, em nível municipal, estadual, federal também. Né? Não sei se eu consegui responder o que a Jane perguntou, mas eu ainda tô motivado ali por uma outra pergunta que estava ali no fórum. Se o professor me permite, eu posso comentar a próxima? Pode sim, Rogério. Deixa eu só ler aqui. A Estefânia, né, que pergunta. Ela faz uma pergunta muito interessante, que é: professor, na sua visão, quais seriam os motivos que levam uma parcela da sociedade brasileira a estar descrente com o sistema político, do sistema político da democracia, e até defenderem o retorno da ditadura?
Eu achei essa pergunta interessante, porque há um mês atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Bolívia, levantamento de dados sobre a Bolívia e a queda do Evo Morales, para tentar escrever um artigo explicando o que aconteceu na Bolívia, e eu desisti do artigo porque eu não consegui levantar uma hipótese que explicasse, pelos esses métodos mais tradicionais, mais quantitativos, o que aconteceu na Bolívia. Porque se você pega os dados dos últimos 30 anos da Bolívia sobre mortalidade infantil, analfabetismo, concentração de renda, renda per capita, número de pessoas passando fome, acesso à saúde, acesso à educação, o melhor momento da história da Bolívia foi sobre o governo Evo Morales. Esses índices nunca na história da Bolívia foram tão bons quanto no governo Evo Morales. E mesmo assim ele foi derrubado. E mesmo assim ele teve apoio de setores que se beneficiaram das políticas dele. E daí, isso por uma lógica puramente racional, baseado utilizando essas métricas econômicas e de indicadores socioeconômicos, nessa primeira leitura, que é uma abordagem que eu gosto muito, eu não consigo explicar por essa abordagem. Ou seja, mesmo melhorando sistematicamente a qualidade de vida em todos os índices que são mensuráveis, né, objetivamente, a gente não consegue entender o porquê do ódio que grandes parcelas da Bolívia tiveram contra o Evo Morales. É como se houvesse uma espécie de... Aqui eu especulo, né? A partir daqui eu especulo. Né? Saio do âmbito da ciência e vou para o... Bem, também no âmbito da ciência, mas de levantação de hipótese. É como se houvesse um cansaço. As pessoas, elas se cansam mesmo quando o time está vencendo. Seria a minha hipótese de trabalho, mas por meio científico é difícil a gente conseguir provar esse tipo de coisa, né? Conseguir juntar fatos para sustentar esse tipo de hipótese. Mas algo parecido, né, algo análogo, né, acontece com o Brasil. Se você pegar a história brasileira, né, entre os anos de 2003 até 2014, mais ou menos, os índices brasileiros de desenvolvimento todos eles estavam em ascensão, estavam melhorando. Então, por que querer retornar, né, sentir saudade de um regime como o regime militar brasileiro, no qual você tinha grandes parcelas da população que era analfabeta, que passava fome, com altos índices de mortalidade infantil, com hiperconcentração de renda, né? É difícil a gente conseguir uma explicação desse tipo, né? A minha hipótese preliminar seria uma espécie de cansaço, né, ou tédio, ou algo assim, mas isso daí eu sei que é uma hipótese fraca, né? Precisa de outros elementos e outras hipóteses para explicar isso. Mas esse é um momento, isso só demonstra quanto é complexo esse momento em que a gente vive e como é difícil a gente conseguir respostas satisfatórias para explicar essa conjuntura. Rogério, tem uma outra pergunta aqui da Cíntia, mas antes de chegar nela, como tu mencionou, né, eu queria só trazer à tona algumas questões, né, especialmente em relação à rotatividade no poder, né, essa mudança de ciclo, né, se a gente pensar, vamos pensar nos Estados Unidos, né, o Trump foi eleito nos Estados Unidos após, né, e ele é eleito após o governo Obama. O Obama teve, né, quase sempre uma avaliação de 60%, né, de popularidade, né, e, veja, em termos, todos os indicadores, né, davam, em certa medida, para pensar numa democracia mais sólida, de mais de 200 anos, que é a democracia americana, né, a gente questione ou não, mas ela tem uma vitalidade, né, de mais de 200 anos, ou seja, tem um experimento democrático, de fato, ali, né. Então, a gente verificou isso, né? Você vê que mesmo após um bom governo Obama, com uma boa avaliação, o presidente que é eleito é o Trump, né? Embora com a minoria de voto, porque o sistema lá é um pouco diferente do nosso, que na verdade é muito diferente do nosso, né? Não é só um pouco, mas veja só, ele ganhou dentro dos preceitos, né, das regras do jogo americano, então sucedeu Obama. Então,
pensando nesse caso. Nós temos um outro caso, né, fala-se muito pouco, mas o caso russo, né, a gente tem o Vladimir Putin, ele lá, como você tem, né, um regime meio misto, ora ele é presidente, ora ele é primeiro-ministro da Rússia. Então, ele está chegando a 21 anos no poder, no caso russo, né? Aí nós temos outros extremos, por exemplo, o caso da Bolívia, o caso da Venezuela, você também tem uma instância, né, uma agenda de governo prolongada por muitos anos numa mesma perspectiva, né? Então, eu estou chamando a atenção para esses casos, né, que você está falando. E no Brasil, a gente também vinha com uma agenda muito semelhante, embora, se você for analisar, né, os governos Lula e Dilma, o governo FHC, que diria que tem um hibridismo nesse contexto, são agendas diferentes, mas você vem de uma mesma perspectiva, e aí entra essa hipótese que tu levanta, que é muito interessante também, né? Há um esgotamento de um mesmo grupo no poder durante muito tempo, né? Naquele caso dos Estados Unidos, vejam só, eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas olha, o Obama sucedeu um governo republicano, que era Trump, né? Desculpa, que era Bush, certo? O Obama sucedeu Bush, que era republicano, ou seja, o Obama, né, é eleito, né, por um partido democrata. Obama sai, volta um presidente, né, com perfil republicano. Agora, as pesquisas apontam, né, o retorno dos democratas ao poder, né? Se não acontecer nenhuma tragédia, provavelmente o Biden, né, Joe Biden deve ganhar nos Estados Unidos. Então, há um ciclo lá muito consistente em relação a isso, né, em relação a agendas, e agendas diferentes. É isso que está posto, né? Porque se a gente for comparar, por exemplo, no caso brasileiro, né, o modelo, né, do que foi o governo Lula e o governo Dilma são um governo bem diferentes, se você for ver em termos de agendas, né? Se você for analisar objetivamente, mas isso está posto lá também, tá? Deixa eu vou pegar aqui, Rogério, a pergunta da Cíntia, né? Aqui em casa, falar de partido político é briga na certa. Meu marido é Bolsonaro, para o meu desespero, mas consegui entender que ele parte de uma sensação de descrença e insegurança. Realmente, acredito que a corrupção sofrerá fim com a extinção do Senado, Supremo, a democracia a partir de uma ação extrema. Ele acredita na explicação simplista, né, simplista e demagógica, né, e demagoga, né, que ela aponta. Tu gostaria de comentar, Rogério? O discurso, né, as pessoas são diferentes, a sociedade ela é formada por pessoas diferentes. Então, mesmo que elas tenham o mesmo processo educacional, mesmo que elas sejam expostas a vários elementos socializantes de mesma natureza, a construção da percepção delas é diferente. Então, a gente tem sempre numa sociedade uma parcela que vai ter inclinação por determinados valores e que vai ter simpatia por determinados discursos, né? Então, isso acontece na sociedade brasileira, boliviana, argentina, estadunidense, japonesa, acontece em todas. Você tem uma outra, né, parcela da sociedade que vai pensar oposto. Isso em várias, né, pensando num grande espectro de várias tonalidades de como esses determinados discursos pegam ou não pegam. E aí você ainda tem um momento conjuntural que faz com que o fluxo de informações se concentre mais em uma cosmovisão e faça ele pegar mais. Então, digamos, no Brasil de 2010, 2014, mais ou menos 2014 até 2018, o discurso que conseguiu circular com mais forças formalmente na imprensa, assim como informalmente nos grupos de WhatsApp, elas acabaram, né, tendendo mais para uma determinada perspectiva, né, para essa coisa mais populista, mais demagógica, com uma antipatia pela democracia, o discurso da corrupção, que foi muito forte.
etc. E isso daí acabou realmente cristalizando na percepção de uma parcela muito grande da população, e cristalizado de uma forma, inclusive, passional, com a qual as pessoas acabaram se ligando passionalmente com essa visão de mundo, e que é um pouco difícil você desconstruir no curto prazo, né? Então, a gente tem, né, essa questão, tem essa inclinação de determinados grupos que pode ser fortalecido, né, por alguns movimentos, inclusive, como a gente sabe, não sejamos ingênuos, controlados, né? A própria imprensa teve, óbvio que todo governo ele tem pontos positivos e negativos, mas a gente sabe que os pontos negativos foram ressaltados, elevados à enésima potência para muito além, e os pontos positivos foram ocultados dos governos anteriores, né? E também várias dessas mensagens em WhatsApp, não sei mais o que, foram financiados, direcionados, etc., fortalecendo, né, essa visão. Nos Estados Unidos, né, algumas dessas máquinas que direcionaram esse tipo de informação para fortalecer esse tipo de percepção favorável à extrema-direita, ao populismo, elas começaram a ser desmontadas, né, inclusive com a prisão do Steve Bannon, com a denúncia de tudo aquilo ali, começou a ser desmontado. No Brasil, eu não estou acompanhando, não sei exatamente a quanto anda o desmonte dessa máquina, né? Não sei se está sendo desmontada de fato, né? Sei de algumas iniciativas como Sleep Giants para tentar cortar essas sites que promovem fake news, mas eu não sei se é suficiente, né? E mesmo porque também, digamos, utilizando uma expressão brasileira, essa visão de mundo já pegou, né? Já colou uma grande parcela da população brasileira. Tudo bem, Rogério. A Stefânia, ela comenta aqui, né, professor, eu pensei numa situação, nesta conceituação que você citou do Brasil ter estado em ascensão socioeconômica até 2014, e depois a descrença no sistema. Não seria a visibilidade da corrupção? Porque com a força das instituições, pela democracia, os erros do sistema ficam mais evidentes, o que não acontece na ditadura. Logo, a lisura forjada por falta de acesso à informação e ou à censura na ditadura não seria o que poderia levar ao anseio pelo seu retorno? Eu gostei muito da hipótese da Stefânia, eu achei ela muito bem consolidada, né? Você imagina um povo em que vários aspectos de desenvolvimento estão dando certo, está melhorando a saúde, o maior acesso à saúde, maior acesso à educação, né, maior qualidade de vida, como os grupos políticos que são adversários a esse governo que promove o desenvolvimento pode tirar a credibilidade desse governo? Qual é o caminho? Um dos caminhos é você provocar escândalos morais. Se a economia vai bem, a forma de você tirar a credibilidade de quem está fazendo, né, no caso ali a economia não estava indo tão bem, mas digamos assim, se você tem um governo que está conseguindo melhorar os indicadores de desenvolvimento, de qualidade de vida, né, a forma de você tentar minar a credibilidade é buscar outros meios. Então, escândalo moral, né, tentar achar algum escândalo sexual, algum escândalo religioso, ou da corrupção. A corrupção ela não é a primeira vez que ela é utilizada no Brasil como ponta de lança da direita para atacar governos progressistas, né? Durante a campanha de 1960 ou 61 do governo Jânio Quadros, lá do varre, vassourinha, varre a corrupção, a lógica também de acusar os governos progressistas, né, a ponta de lança, foi o argumento da corrupção. O Collor de Mello, como caçador de marajás, ou seja, de pessoas que estavam mamando nas tetas públicas, digamos assim, também foi a estratégia dele de ponta de lanças, ou seja, o apontar a corrupção como vício, né, ele é um instrumento que já foi testado e já deu certo no Brasil em pelo menos 3 situações históricas, né, Jânio Quadros, Collor de Mello e Bolsonaro. Rogério, eu vou fazer mais uma... Eu acho muito interessante a pergunta da Stefânia, né, porque os seus comentários, evidente, porque retoma a nossa discussão do primeiro módulo, né? A gente, no primeiro módulo, né, mostrou como é que surge o objeto propriamente dito da ciência política, e ali a gente conseguiu, a partir da análise, né, da apologia socrática, né, da República do Platão, e da política de Aristóteles,
trazer o tema da moral como centralidade. Então, a gente, ali, o que é que a gente via, né? A gente via claramente que o homem grego era um homem que tinha uma ideia de virtude integral, né? E essa virtude integral não havia separação do homem público do homem privado, né? Pelo menos do ponto de vista, né, prático, inclusive, pensando a cidade democrática grega, né, que é uma concepção também que o Robert Dahl, né, traz no seu livro, né, A Democracia e os Seus Críticos. E o tema da moral, e aí eu vou pegar moral e corrupção, são temas que são conceitos distintos, evidente, né? Corromper e corrompe-se alguma coisa, em geral é a moral, né? Então, esses são temas que estão muito associados. E a gente viu também, num dos nossos módulos, agora eu nem lembro mais, são 6 módulos, né? Mas que há uma distinção, né, para o objeto da ciência política, num determinado contexto, há uma separação dessa moral, né, da esfera privada e da esfera pública, né? Maquiavel quem estabelece isso claramente, né? Existem regras propriamente ditas. Então, discutir a questão, por exemplo, da corrupção e da moral não é um tema necessariamente novo na história política mundial. Se você for analisar, se você for analisar, não, se nós formos analisar, né, quando a gente estuda o pensamento político, né, seja o antigo, o moderno ou contemporâneo, nós vamos sempre ver que nas disputas políticas a moral sempre vem à baila nessa perspectiva. E do ponto de vista da competição política propriamente dita, ela vem de forma muito mais intensa nos modelos democráticos mais contemporâneos. Porque tem tudo a ver com o que a Stefânia aponta. Você tem uma publicidade que antes você não tinha. Né, que antes você não tinha. E aí, Rogério, a gente tem que recorrer, por exemplo, à antropologia política para a gente entender esse elemento, né, que é essa distinção. Veja, a pergunta que a gente faz, afinal de contas, nós somos honestos, o brasileiro é honesto, né? De que honestidade nós estamos falando, e etc. Porque quando você vai fazer, existe uma honestidade, que é aquela honestidade ideal, aquela que eu falo, mas é aquela que eu não pratico também no cotidiano, que é essa que a gente vê no nosso cotidiano. Então, essas questões, elas são muito mais discursivas e vêm para o discurso político, da estratégia política, do que propriamente, né, uma característica do brasileiro, né? Ou seja, a luta pela corrupção e etc. No cotidiano, essas coisas não aparecem como está. Né? Você não tem uma mudança substancial, a não ser, vamos, né? Eu não quero ser simplista, mas vamos pegar 10 pessoas que vocês conhecem, né? Listem nos dedos e tirem 2 que efetivamente são honestas, do ponto de vista. É difícil fazer isso, né? Porque você não vai, talvez você fique sem os dedos. Então, né? Esse sujeito, essa sujeita, né? Que constrói esse ambiente, esse campo político. Então, acaba que, numa democracia, né, Stefânia, o termo visibilidade, controle público, isso vem de forma muito mais intensa, que não vem em sistemas fechados, né, nas ditaduras, sejam elas à esquerda, sejam elas à direita, né, a gente tem isso muito claramente. E nos regimes, né, populistas, ainda dentro da democracia, essas coisas também não são bem complicadas, porque elas são, né, como você tem um apelo popular muito forte, né, a tendência é que essas coisas não apareçam com tanta evidência. Para que isso ocorra, é necessário que as instituições, efetivamente, como bem frisou Rogério lá no início da sua apresentação, que as instituições estejam fortalecidas, para ser esse anteparo ao desejo absoluto de poder desses líderes populistas, né? Sejam eles, eu digo para você, sejam eles de esquerda ou de direita, porque a gente tem isso, né? O Rogério trouxe isso à baila, né? O exemplo da Venezuela é um, mas tem vários outros também, né? A esquerda, por exemplo, para dar. Tá? Então, eu comentaria nesse sentido a pergunta o comentário da Stefânia.
né? E depois, né, a gente também, eu gosto de reforçar, né, gente, que nós ainda somos, não vou dizer o termo novo, né, porque novo pode nos caracterizar como pessoas passivas em relação a isso, mas quando a gente fala em democracia, a gente precisa entender que a democracia no Brasil, nós temos um processo ainda muito recente, não diria novo, mas recente do ponto de vista da sua prática democrática, né, atravessada por N e N fatores que o Rogério apontou aí, né, e o populismo ele uma marca estrutural na vida política brasileira, tanto no sentido nacional como subnacional, né? A gente tem isso muito, muito forte. E o Machado de Assis já revelava isso, né? Quando ele construiu, por exemplo, a figura do medalhão, né? É uma figura que aparece no interior dessas regiões, e quanto menor o município, isso é muito mais forte. É uma observação, Rogério, só para ajudar aí, não. Ok? Alguém mais teria alguma pergunta, alguma sugestão? Rogério, quer comentar mais alguma coisa? Eu deixei aí no chat, né, o meu e-mail, se alguém, é porque às vezes eu sei que tem pessoas que têm curiosidade ou vontade de conversar, mas às vezes não se sentem muito confortáveis, né, mesmo sendo num chat com poucas pessoas, né, então eu deixei meu e-mail aí, se alguém ficou com alguma inquietação e gostaria de conversar comigo sobre o assunto, né, e também, se vocês quiserem mandar críticas, né, sobre a apresentação, ou dúvidas, ou algo que não tenha sido claro, né, pode ser aqui no chat, ou se ficar com vergonha, tímido, pode me mandar no e-mail, eu vou responder assim que possível. Professor, eu queria fazer uma última pergunta, não sei se ainda dá tempo. Dá tempo. O professor Maquino e até a Stefania também colocou ali na caixa de textos que até 2014 a gente tinha uma ascensão muito grande da economia e de vários outros aspectos, né, que estavam muito positivos para a população brasileira. Salvo engano, em 2013, a Dilma assinou um pacote de medidas de anticorrupção, e eu também não quero entrar no mérito se foi golpe ou impeachment, mas o processo da Lava Jato, né, o processo que se deu à Lava Jato, tem várias notícias dizendo que as empresas afetadas ou investigadas foram, de uma forma bem abrupta, atingidas por essas medidas tomadas pela justiça, e demitiram milhares de trabalhadores na área da construção civil. Isso foi muito forte e talvez tenha colaborado fortemente para a crise que teve ali em 2014, ou para aquele desespero todo que aconteceu, né? A minha pergunta, professor, é se o que aconteceu em 2016, seja golpe ou impeachment, já tinha sido meio que forjado por algumas classes na sociedade brasileira, já lá em 2014, ou antes mesmo da eleição segundo mandato da Dilma. Uhum. Eu estava hoje, inclusive hoje, coincidentemente, eu estava escutando, né? Quando a viagem é 3, 4 horas, eu coloco vários podcasts e vou escutando aos montes, né? E daí eu estava escutando uma entrevista da grande economista brasileira Laura Carvalho, que lançou um livro chamado A Valsa Brasileira. E ela analisa os últimos 20 anos da economia brasileira, o movimento dos últimos 20 anos da economia brasileira. E ela, num dos comentários dela, de análise econômica, ela coloca justamente isso, né? Em outros países, quando você tem grandes empreiteiras ou grandes geradores de emprego que têm envolvimento corrupto, né, umas relações cheias de corrupção entre a empresa e governo, o que é feito não é que as atividades econômicas dessa empresa sejam paradas de uma vez para que não haja consequências econômicas. No Brasil, isso não foi levado em consideração. Né? Quando a Lava Jato ela atacou, quando ela começou a investigar, né, e a investigação de corrupção, por um lado, ela é boa, ela tem que ser feita, né, é um avanço você conseguir investigar grandes nomes que nunca foram investigados antes, mas esse tipo de investigação ela não pode comprometer a saúde financeira de empresas que geram divisas e
geram salário, emprego, renda. Inclusive, várias dessas empreiteiras eram multinacionais brasileiras que agora perdem mercado no exterior, né? Odebrecht, Andrade Gutierrez, etc, etc, né? E, de fato, né, ali você teve essa atuação da Lava Jato, sem levar em consideração a dimensão econômica, né, ela teve interferência, acabou afetando negativamente e agravando a crise econômica brasileira. Mas tem outros também aspectos fora do econômico que também interferiu, né, e fortaleceu esses movimentos populistas, como, por exemplo, a Lava Jato, ela combateu a corrupção, mas foi um combate absolutamente assimétrico da corrupção. Ele não foi um combate contra todas as corrupções, ela foi mais concentrada, né, em algumas figuras, em alguns nomes do que em outros, né. A passagem mais conhecida dos diálogos vazados pela Intercept, né, do juiz Sérgio Moro falando que não poderia investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso porque poderia melindrar. Daí eu aprendi essa palavra, não conhecia essa palavra, ela entrou para o meu vocabulário depois desse episódio, né, porque poderia melindrar pessoas das quais a gente poderia precisar depois. Ou seja, é uma evidente demonstração, né, exemplo de que a Lava Jato ela combateu a corrupção, mas mais de um lado do que o outro, e que atualmente a própria Lava Jato está sendo fagocitada por essa parcialidade que ela teve, que outros grupos políticos também ajudaram a conduzir, né, direcionar os movimentos da Lava Jato para tirar proveito político. E também outros atores internacionais que tiraram proveito disso, né, a perda de credibilidade da Petrobras, né, eles tomar parte dessa lucratividade, coisa, teve tudo isso. Mas voltando ao seu ponto, né, de fato, da forma como foi conduzido, né, alguns movimentos políticos ajudaram a agravar a crise econômica brasileira. Licença, professor. Toda. Meu nome é Daiane Samara, eu sou aqui de Vila Rica, tenho 12 anos, tenho dúvida sobre essa matéria, que eu estava escutando a minha mãe estudando, sobre a política. Qual a importância de um vereador no município? Olá, que legal que está chegando, né, a todas as faixas etárias, né, é interessante quando o debate ele consegue se espraiar, né, para mais de ambientes restritos. Eu gosto muito da ideia de que o conhecimento da ciência política ela não deve ficar restrito a mini nichos acadêmicos, né, ele tem que se espraiar por toda a sociedade tem que se beneficiar do conhecimento que nós, né, produzimos. E respondendo a sua pergunta, né, qual a importância de um vereador, né, o vereador ele é muito importante porque ele está na base, é a pessoa que está, uma das pessoas que está mais próxima, um dos agentes políticos que estão mais próximos aos cidadãos. Tá? Por exemplo, se você pega um deputado federal ele representa um estado inteiro, então ele não tem esse contato cara a cara, direto, né, com todos os cidadãos que votaram nele. Já o caso do eleitor, principalmente de municípios, inclusive que eu conheço aí, Vila Rica, né, um município com uns 25 mil habitantes, o vereador ele consegue conhecer as pessoas, ele consegue ver, né, presencialmente quais são os problemas das pessoas e tentar elaborar leis que vão para ajudar essas pessoas que ele conhece. E assim como ele também pode fazer uma fiscalização em loco, ou seja, no local, ele pode ver com os próprios olhos dele, fazer essa fiscalização, né, com os próprios olhos dele e localmente do que está fazendo. Espero ter conseguido responder a pergunta. Muito bem, né? Tem uma outra pergunta aqui da Stefania, que ela diz, na sua opinião, a possibilidade de reeleição limitada no Executivo, uma vez ilimitada no Legislativo, acarreta o que na democracia, Rogério? Olha, eu sou da opinião que, bem, dentro da ciência política, até os anos 80, o professor Raimundo, né, deve ter acompanhado um pouco dessa trajetória dos debates teóricos da ciência política,
na década de 80, você defender que as instituições importam, e aqui eu estou usando instituições, dessa fala minha, como regras do jogo, regras eleitorais importam, era digamos, uma novidade, uma revolução, você, na década de 80, dizer as instituições, as regras do jogo importam, e que as regras do jogo podem alterar o jogo político. Hoje, os debates teóricos as instituições importam, mas existem outras coisas que interferem no processo tanto ou mais quanto as instituições políticas, que não basta você importar determinadas, por exemplo, se você pegar as mesmas regras dos Estados Unidos e jogar para o Brasil, não quer dizer que o mundo político brasileiro vai melhorar. Assim como se você pegar as regras brasileiras e jogar nos Estados Unidos, não quer dizer que as coisas vão piorar. Em relação à reeleição, veja o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permitem a reeleição para o executivo, e lá funciona muito bem. Lá funciona muito bem. Né? Aqui, tem a regra da reeleição, e a gente tem a impressão que não está funcionando direito. Eu não sei se a limitação a um mandato, no caso do executivo, conseguiria contribuir para uma rotatividade mais saudável no caso brasileiro. E eu vou dar um exemplo por quê. Mandatos muito curtos, como o caso de 4 anos, eles interferem em políticas públicas de longo prazo. Então, vamos dar um exemplo hipotético. Hipotético não, hipotético real, mais real do que hipotético. No Brasil, por volta de 2012, 2013, foi feito o diagnóstico de que não há médicos em quantidade suficiente no Brasil em cidades pequenas. Médicos brasileiros não querem trabalhar em cidades com menos de 20 mil habitantes. Eles não querem, eles não vão. Então, como que você coloca médicos para atuarem em cidades com menos de 20 mil habitantes? Com uma política pública na área de saúde que consiga construir um ambiente para que esses médicos atuem lá. E como é que você faz isso? Uma política pública que tem uma dimensão de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. De curto prazo, você traz médicos de fora, cubanos, para atuar nessas cidades pequenas. De médio prazo, você aumenta o número de bolsas de estudo em faculdades particulares de medicina e aumenta o número de vagas do curso de medicina de faculdades públicas. E no longo prazo você tenta criar toda uma rede de especialização e condições nesse município para que possa receber o profissional médico. Agora, para você pegar uma política dessa, de saúde, para conseguir levar médico no interior, a construção dessa política pública é uma década. Até você conseguir aumentar as vagas, esse médico ser formado, ele fazer uma especialização e ir morar lá naquela cidade com menos de 20 mil habitantes, isso vai 10 anos, vai uma década. Agora, se você tem pessoas que entram no poder executivo em prazo curto, como 4 anos, basta trocar o governo e ele ser inimigo do anterior para ele anular a política pública do governo anterior. Isso é um exemplo da área da saúde, mas funciona na área da educação, da infraestrutura e de todas as outras áreas. Então, a gente limitar o mandato do executivo para períodos muito curtos, para facilitar essa rotatividade, ela tem as vantagens, mas as desvantagens, que eu consigo ver assim de imediato, lógico que se você me perguntar daqui 2 dias, eu vou conseguir pensar em outros elementos de desvantagens. Mas a primeira desvantagem que me vem à mente é o sacrifício das políticas públicas que demandam prazo mais longo de maturação. Muito bem, Rogério. Eu vou na contramão do Rogério nessa resposta, o Stefânia, que é o seguinte, em relação à reeleição, no caso brasileiro, só tem um estado que nunca reelegeu um governador, eu posso estar errado, mas nas pesquisas que eu fiz, que é o Rio Grande do Sul, ele nunca reelegeu um governador, Qual é o benefício da não reeleição? O benefício da não reeleição é que você não mantém, você não permite que um mesmo grupo fique muito tempo no poder. Isso, para mim, em termos para a ciência política, é muito interessante também, porque o mesmo grupo, muito tempo no poder, cristaliza muitos vícios a esse respeito, porque como diz o Montesquieu,
o poder, ele corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então, a reeleição, você permite que um mesmo grupo, uma mesma personagem, passe, por exemplo, 8 anos, né, com muito poder nas mãos. No Brasil, né, nós ainda temos resquícios na forma de governo meio que monárquico, né? O presidente é rei, o prefeito é rei, o governador é rei. Claro que eu estou usando um termo figurativo, mas isso é complicado, né? Você não tem anteparos. Então, tem essa característica, né, que a reeleição, ela acaba por reproduzir grupos durante muito tempo no poder. Isso é complicado, né? Os estudos que a gente identifica aí. O outro ponto é o seguinte, aí nós temos, o Rogério tem razão em alguma medida, na questão das políticas públicas, né, especialmente a de médio e longo prazo, mas a gente também tem que pensar, ou seja, verificar como é que essas políticas públicas entram na agenda em termos de políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo, que aí entra uma questão que o Rogério trouxe ao longo da sua fala. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma tendência à personificação, né? E é uma personificação populista. Por exemplo, a quem pertence o Bolsa Família, a quem pertence a Lei de Responsabilidade Fiscal, a quem pertence o SUS, a quem pertence isso e etc. e tal, né? Vejam, a emenda, né, as eleições diretas é marcada pela emenda Dante de Oliveira, né, legal, né, um político, né, do Mato Grosso, uma personagem fantástica, né, um político que com um legado enorme para o estado do Mato Grosso, mas eu estou dando esse exemplo, mas a gente tem uma tendência à personificação. Isso é complicado do ponto de vista das agendas públicas, especialmente das agendas políticas, porque o ideal é que você tivesse uma política de Estado, ela nasce no governo, nasce num determinado governo, mas isso pode ser prorrogado, né, a longo prazo. E aí nós temos um exemplo muito claro, né, por exemplo, o Bolsa Família. Se a gente for analisar a ideia do Bolsa Família, o Bolsa Família surge em experiências estaduais, né, na verdade surge lá com Bolsa Escola, lá no Distrito Federal, no governo do Cristóvão Buarque, né. Depois o FHC, né, deu uma robustez, né, ao Bolsa Escola, incluindo outros tipos de bolsa. E a gestão do governo Lula ampliou isso e deu uma, né, nova conformidade a esse tipo de política. Então, é uma política que, querendo ou não, virou política de Estado. Isso é positivo quando você cria, né, uma política que ela deixa de ser política de governo e ela passa a ser política de Estado, ou seja, os outros governos vão terminar. A lei de responsabilidade, com críticas ou não que se tenha, é uma lei que ela surgiu lá no final do governo, praticamente, Itamar Franco, e depois o FHC, na verdade, quem capitaneia isso mesmo, como uma lei de responsabilidade fiscal, é uma lei que ela trouxe muitos benefícios para uma mudança na máquina pública de um modo geral, né? E ainda que a gente tenha críticas, né, que a gente possa ver ela sob uma outra perspectiva, mas imagine, vou dar um exemplo. Pense que antes da lei de responsabilidade fiscal, teu município, aí de repente de Vila Rica, de, sei lá, Denise, ou vamos pegar municípios pequenos, né, ou outros municípios, você tinha um prefeito que, né, ao assumir o poder, ele gastava todo o recurso da prefeitura, né, contratando parentes, contratando, né, com recursos humanos que lhe eram próprios, né, ou seja, próximos. Então, você tinha, por exemplo, 80% desses recursos comprometidos. Com a lei de responsabilidade fiscal, isso muda um pouco, ou seja, esses municípios passam a ter, digamos assim, obrigatoriedades, teriam que cumprir certas agendas, e se não cumprisse, tem sanções a esse respeito. Aí, um outro ponto que nós temos, que são avanços, é que hoje, por exemplo, você tem um orçamento público que ele vem, em certa medida, carimbado, né? Você tem que investir um percentual X em educação, um percentual Y em saúde, e assim sucessivamente. Então, um dos grandes debates que temos a esse respeito é justamente transformar agendas de governo em agendas de Estado, né? Por quê? Aí sim, aí a democracia, ela amadurece, né?
as democracias, elas amadurecem quando elas passam a pensar mais nas instituições do que nos sujeitos, né? Ora, se uma instituição, para ela existir, ela precisa do Rogério para existir, se ele não existir, isso não vai funcionar, veja, o trabalho foi em vão, né, nesse contexto. Então, as democracias maduras, né, elas precisam, e aliás, elas dão demonstrações em relação a isso, né, as democracias maduras têm instituições muito sólidas, e os personagens, eles passam, mas as instituições permanecem, que é o que nós temos vivido aqui, com muitas oscilações, né, as nossas instituições, nós não cremos muito nas nossas instituições, né? Quando você faz, por exemplo, qual é a percepção do brasileiro em relação ao Congresso Nacional, aí pensando Câmara dos Deputados e Senado Federal, né? É um absurdo, né? A percepção do brasileiro. Em relação à justiça, a percepção do brasileiro não é muito boa também, né? As instituições que o brasileiro ainda tem alguma confiança, vejam, são as igrejas, né? Eu estou dando, as pesquisas revelam isso. Então, eu estou lançando mão desses instrumentos para mostrar para vocês, né, como, no nosso caso, institutos como a reeleição, elas trouxeram para nós certos problemas, né, inclusive dessa rotatividade democrática, dessa personalização da política em torno de determinadas lideranças, e uma personalização subserviente. Esse é o problema, né? E quando você tem uma personalização, sei lá, de liderança, né, e etc. tal, mas é de subserviência. Então, no Brasil, aí a gente pega aqueles aspectos que o Rogério trouxe. Nós ainda esperamos constantemente, né, um Messias, né, que vai resolver os nossos problemas. E aí nós já tivemos lá com Juscelino Kubitschek, tivemos com outros personagens, eu não vou falar das atuais, né, para não mexer nas paixões de vocês, tá? Mas é isso, nós temos uma tradição a esse respeito. E aí o Instituto, por exemplo, da reeleição, nesse caso, né, o Stefânia, ele me parece, né, na leitura que eu tenho, ele não surtiu um efeito muito positivo nas experiências que nós temos, pelo menos em termos, né, de união. Nos estados é pior ainda, né, as reeleições foram bem complicadas a esse respeito, né, e aí, mas, enfim, tem outras análises, mas a gente pode fazer em outro momento, né, tem muitos textos bons para serem demonstrados aí, né, as variáveis que explicam a fala que eu estou trazendo para vocês. Enfim, Rogério, quer comentar? Rogério tá desligado. Sim. Não, eu só um rápido exemplo, talvez assim, só para também provocar a gente pensar, mas hoje a reeleição nos Estados Unidos funciona relativamente bem, mas lembrando que os primeiros governos, ou os primeiros presidentes nos Estados Unidos não podiam ser reeleitos, né? A reeleição, ela não existia como instituição nos primeiros anos dos Estados Unidos como democracia. Ela, né, se consolidou posteriormente, conforme as instituições foram amadurecendo, né? Inclusive, ela chegou a um ponto de ser ilimitada. O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele se reelegeu 4 vezes seguida, né, nos Estados Unidos, e daí depois eles criaram a regra que só poderia ser reeleito uma única vez, né? Mas entre os primeiros presidentes dos Estados Unidos não havia reeleição nas primeiras eleições. Era só esse pequeno comentário. Muito bem, gente, né? E aí, Rogério, faça a sua despedida aí, depois eu encerro aqui. Bem, gente, é um prazer ter estado com vocês ao longo desses módulos, né? Agradeço quem está aí. Eu sei que tem gente aí que está desde o primeiro módulo com a gente, né? Fez todos os módulos, né? Agradeço a presença de vocês, né? Acho que foi bem legal. Esse nosso curso, ele não é um curso assim
não tinha intenção de ter sido aquela coisa maçante ou exaustiva, é justamente para a gente se familiarizar com os debates, sem trazer verdades absolutas ou prontas e acabadas, mas para instigar, né, as discussões. Eu acho que foi uma experiência muito interessante ter participado, né? Agradeço ao professor Raimundo pelo convite, agradeço a presença de todo mundo e espero que haja novas edições, espero ver vocês de novo. Vocês têm meu e-mail, se alguém quiser discutir política comigo, pode mandar lá no e-mail, eu sempre estou aberto ao diálogo. Muito bem, pessoal, né? Então, eu, né, em nome do grupo de pesquisa e da Universidade do Estado do Mato Grosso, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? Por exemplo, o Gil esteve em todos os módulos, a Vanessa também, né? Quem que está aqui? Jane, a A Cíntia. Jane estava aqui, né? A Cíntia também. Então, assim, gente, dizer para vocês que para nós foi um prazer imenso, né? Ter trabalhado, ter organizado, eu, o professor Rogério, agradecer imensamente o professor Rogério, né? Que esteve aqui conosco em todos os módulos, mas em três, na verdade, que ele ministrou um sozinho, né, esteve conosco lá no início, e agora no final, ao professor Oséias também, que, né, partilhou com a gente aqui boa parte das suas experiências também, né, nesse campo. A gente, né, o curso foi pretensioso, não tenha dúvida, depois a gente fica pensando, né, pretensioso, ó, desvendar a ciência política, né, claro, a gente fez isso como um pouco de marketing, né? Eu não sei se vocês já viram aquelas pegadinhas que tem assim, ó, tem escrito assim, não olhe. Aí a pessoa vai lá e olha, né? Aí você já sabe o que acontece, né? Então, quando você fala, né, desvendando a ciência política, isso provoca um certo interesse, né, em quem tem vontade, de repente, de conhecer melhor, né, como é que a ciência política olha, né, e estuda o objeto que é a própria política. Então, a gente, né, ao longo desse curso, a gente tomou todo o cuidado necessário, gente, para analisar os temas que aqui expusemos, com esse olhar científico, né, e com nossos preceitos éticos, né, de fazer pesquisa, de conduzir as coisas nessa perspectiva. Então, a gente trouxe todos os temas, sem medo de polêmicas, sem medo de tensionar para isso, para aquilo, para que vocês pudessem realmente perceber a política sobre um outro viés, né, e também, evidentemente, né, verificar como ela é importante, como a gente sabe pouco, né, efetivamente, do fenômeno político. Quando a gente começa a estudar desde os clássicos, né, até aqui. Então, a gente pensou num curso que eles seguiam um certo ordenamento. Naqueles temas que nós não tínhamos a profundidade necessária, a gente trouxe os especialistas da área em nível de Brasil, né, nós tivemos aqui o professor Christian Lynch, do IUPED, nós tivemos a professora Danusa Marques aqui conosco, né, e nós tivemos outros convidados também nos outros módulos que foram ministrados. Então, eu acredito que a gente conseguiu, né, não desvendar a ciência política, mas trazer a ciência política, o tema da política, né, para que vocês possam observar a partir dos campos, né, e dos saberes que vocês têm, né, sobre essa perspectiva, né, uma perspectiva realmente para a cidadania e olhar a política como ela é, né, não como ela deveria ser. Isso, né, tem um caráter normativo, né, normativo. Tá? Então, a gente precisa analisar ela como ela é, porque aí, quando a gente analisa ela como ela é, a gente passa a ver ela do ponto de vista mais realista e tenta também melhorar. Né? Porque à medida que a gente traz debates como esse, vocês são agentes públicos também, né? Vocês começam a debater isso sobre outra seara. Né? Em termos realista, né, eu sou um realista esperançoso, eu acredito que com o tempo, né, nós vamos amadurecer politicamente, mas não é só uma crença religiosa, é uma crença baseada na realidade, né? Quando você pega o Brasil da década de 80 para cá, nós tivemos saltos significativos em vários aspectos. Agora, nem sempre esses saltos qualitativos, eles são evolutivos, no sentido de uma evolução permanente.
a gente tem momentos que oscila também, e a democracia tem isso. Todas as democracias, sejam as mais longevas, né, ou as que estão em curta experiência ainda, elas demonstram isso. Há oscilações, né? Mas acreditem, né, a democracia é um valor hoje, apesar do descontentamento, né, ser muito forte, ele é um valor muito sólido para boa parte das sociedades mundiais, né? Isso é bom, tá? É muito bom. E a gente tentou, na medida do possível, trazer, né, esse tema a partir dessa perspectiva da ciência política. Eu agradeço, assim, de coração, né? Foi realmente trabalhoso, né? É um curso muito denso, a gente foi literalmente aos clássicos, né, para poder preparar esse curso aí como vocês merecem, tá bom? É um curso longo, foi um curso longo, com certeza foi um curso longo, né? Não é fácil passar 2 horas à frente do computador, né? Em 6 módulos, são 60 horas, mas, assim, tenho certeza que a gente não trouxe um curso aqui, aquele curso que você vai lá, faz 10 questõezinhas, você responde e pega o certificado. Aqui, o objetivo não é quantitativo, nunca foi e nunca será, o objetivo vai ser sempre qualitativo. Porque é isso que faz efetivamente a diferença na vida. Nas nossas vidas, o que faz a diferença é o qualitativo. Né? O quantitativo também faz diferença, com certeza. Quando ele é muito forte, né, faz muita diferença em todo sentido. Né? Por exemplo, comer demais não é muito legal. Né? É bom comer equilibradamente, assim, beber demais. Então, minha gente, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que até sexta-feira, né, da semana que vem, os certificados vão estar à disposição de vocês. Aqueles que não participaram de todos os cursos, mas que estão lá no Google Sala de Aula, têm acesso a todo o material, a todas as aulas, e comentando lá, né, vocês fazem os comentários, assistem, vão ter direitos também ao certificado, né, porque nem todos, né, puderam, e com certeza outras coisas surgiram no meio da pandemia para participar de todos os módulos. Além disso, né, todas as aulas estão lá no YouTube, né, do grupo de pesquisa, e a gente espera, né, em breve, né, a gente espera, né, uma intenção nossa, a gente espera ofertar talvez uma especialização aí dentro da ciência política, tá bom? Então, né, tem novidades para o ano que vem, talvez com outros módulos, tá? De forma muito mais objetiva, tá bom? Um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem abrir a câmera para eu fazer uma última foto aí, tá? A gente assiste. Quem vai fazer concurso também, gente, ó, assistam lá os vídeos. Tem muita formação ali, viu? Tá? Tem muita coisa de história, de filosofia, de sociologia, de economia, tá? Eu vi lá, boa tarde, eu vi lá uma oportunidade para mestrado, mas já passou a inscrição. Ah, lasqueira. Não passou não, a inscrição da UFMT ainda está aberta, viu, Cíntia? Mas é lá para Cáceres, não é? Não, E é o mestrado não é? da UFMT... Oi, não, o mestrado da UFMT é em Sociologia, está aberto, viu? Vou dar uma lida no edital depois. Vai dar uma olhada lá no edital da Sociologia que tem lá. Lá eu ofereço 3 vagas, tá, de mestrado, tá? Então, quem tiver interesse para trabalhar com política, né, que é o meu objeto de estudo, tá? Cientificamente, eu estou à disposição. Tem muita coisa aí para a gente analisar. Beleza? Beleza. Pessoal, vocês vão abrir a câmera aí para eu tirar uma última foto aí de todo mundo. Espera aí. Pessoal, eu tenho um registro de todos que participaram de todos os módulos. Então, quem participou de todos os módulos sem nenhuma falta, eu vou lá confirmar, tá? Esse sujeito, como eu tinha prometido, esses sujeitos vão ganhar os nossos livros, tá bom? Nossos livros autorais. O Rogério tem, eu tenho, né? Eu acho que falta o penúltimo módulo eu não fiz. Pois mas vou entrar lá no Google Class e vou fazer. Beleza, então. Vamos lá, vamos lá. Foi muito conturbado devido às aulas. Gente, tá muito corrido para todo mundo. Olha aí, até a Vanessa apareceu. A Vanessa não gosta de aparecer, a Marinilde está lá, o Pedro já saiu, o Pedro já está fazendo outra coisa.
Muito bem, gente. Eu dei um print aí, tá? Muito obrigado. Boa sexta-feira aí para vocês. Rogério, fica na paz aí, viu? Obrigadão, cara. Tudo, viu? Boa noite, obrigado a todo mundo aí, viu? Boa noite Boa para todos. noite, gente. Boa noite. Beleza, Pedro. Eu quase não entrei hoje, estava em